Primeira questão, cada vez mais recebo no meu consultório jovens de 16 a 24 anos que usam esse produto e têm uma taxa de nicotina no organismo. Segundo o novo acordo ortográfico, assim como a palavra tem, destacada no trecho acima, permanece o acento diferencial o seguinte vocábulo: colmeia, vem, convém ou feiura, né? Então vamos lá, a gente está procurando aquela palavra que continua com o acento diferencial mesmo após um novo acordo ortográfico. Então vamos analisar aqui item por item. No item A nós temos a palavra colmeia. Que regra se encaixa aqui? Nos ditongos abertos, né, que é o caso de colmeia, e aqui, por exemplo, jiboia, o oi, das paroxítonas, o acento caiu. Não tem mais acento nessas palavras aqui, ó. Essas paroxítonas aqui, que tem ditongos, esses dois ditongos abertos, perderam seus acentos, tá? Então, colmeia agora é escrito dessa forma, ó. Não tem mais acento aqui, tá? Lembrando, né, que as paroxítonas são as palavras que têm como sílaba mais forte, ou seja, a sílaba tônica, a penúltima sílaba, certo? Então, nosso gabarito não é o item A, porque a questão quer aquela palavra que continua com o acento. Então, colmeia perdeu o acento, certo? Vamos agora para o item B. No item B, nós temos a palavra vem, e essa é a forma conjugada do verbo ver, ó. Essa conjugação se encontra na terceira pessoa do plural do presente do indicativo. Então, você tem que memorizar tudo isso aqui, ó. Terceira pessoa do plural do presente do indicativo. Então, os verbos conjugados na terceira pessoa do plural, né, do presente do indicativo, terminados em, que é o caso aqui, né, ó, em, não são mais acentuados com acento circunflexo. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui é o verbo ver, né, que é o que a questão trouxe, ó, veja que aqui terceira pessoa do plural do presente do indicativo, ó, eles vêm. E aqui, ó, um outro exemplo do verbo crer. Tá? Então, aqui na conjugação, ó, também não tem acento. Outro exemplo aqui, o verbo ler. Então, veja, ó, que na terceira pessoa do plural, tá? Aqui é plural e aqui é singular, terceira pessoa, tá? Não confunde. Singular, terceira pessoa, singular, terceira pessoa. E aqui embaixo, plural, ó. Então, na terceira pessoa do plural, né? Dos verbos aí que tem essa terminação, não tem mais acento. Então, a gente já descarta a letra B. No item C, nós temos a palavra convém. A palavra convém, ela recebe dois acentos diferentes, o agudo e o circunflexo. O acento agudo, quando o verbo é conjugado na terceira pessoa do singular, e o circunflexo, quando é na terceira pessoa do plural, do presente e do indicativo, tá? Então, para diferenciar se essa palavra está sendo usada no singular ou no plural, você vai usar o acento diferencial. Se for no singular, acento agudo, né, ó. Se for no plural, acento circunflexo. Aí você tem que lembrar, né, qual é o acento. Às vezes as pessoas confundem. Circunflexo é o que a gente chama de chapeuzinho, o agudo é o tracinho virado para esse lado. Se for para esse outro lado aqui, é crase, tá? Então, cuidado para não misturar. Então, aqui, ó, terceira pessoa do singular, veja que tá o acento agudo. Terceira pessoa do plural, tá o circunflexo, tá? Então, aqui é o nosso gabarito, porque mesmo com a reforma ortográfica, né, permaneceu aí esse acento para diferenciar quando a palavra está sendo usada no singular ou no plural. E o item D, que a gente já sabe que está errado, mas vamos ver por quê, ó. Quando a palavra for paroxítona, ou seja, né, quando a penúltima sílaba for a mais forte, e o hiato vier depois de ditongo decrescente. Quando é que o ditongo é decrescente? Quando eu tenho primeiro uma vogal, depois uma semivogal. Então, ele tá, ó, do maior para o menor. Tá descendo, tá decrescente. Não há acento. Então, aqui, ó, feiura não tem mais esse acento. Agora é escrito dessa forma, feiura. Então, aqui eu tenho, ó, um ditongo decrescente, que é o E e o I. Então, esse E é uma vogal e esse I é uma semivogal, formando um ditongo decrescente. E esse U é um hiato, tá? Então, quando vier com essa formação aqui, ó, ditongo decrescente e depois o hiato, não tem acento. Aqui do mesmo jeito, ó, o A, vogal, o I, semivogal e esse U é um hiato. Então, não tem acento, certo? Então, aqui o item D tá errado, porque antes, né, tinha acento aqui nesse U, agora não tem mais. Próxima questão é sobre conjunções, né? Conjunção é um tema muito cobrado em provas, principalmente as conjunções concessivas, que é o caso aqui da nossa questão. Então, vamos lá, ó. Ainda de acordo com a reportagem, um estudo apurou que quase um em cada 5 brasileiros de 18 a 24 anos
usar um cigarro eletrônico pelo menos uma vez na vida, mesmo que a comercialização desse produto seja proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. No trecho, haverá prejuízo de sentido se a locução em destaque for substituída por. Então, a questão que é aquela que haverá prejuízo, né? Ou seja, que vai ficar com sentido diferente. Vamos fazer uma pequena revisão aqui sobre as conjunções que vieram na questão. No caso da questão lá na frase principal, veio o mesmo que. Então, é uma concessiva. Eu acredito que as concessivas são as que mais caem em prova. Das questões que eu já resolvi, foram as que mais foram cobradas. Então, assim, a concessiva ela funciona quebrando uma expectativa. No exemplo aqui, ó, embora não merecesse, recebi a promoção. Então, embora é uma concessiva. E veja só a ideia, né, de quebra de expectativa. Embora não merecesse, então quando eu não mereço uma coisa, eu acho que eu não vou receber nada, né, já que eu não estou merecendo. Porém, aqui, ó, embora não merecesse, recebi a promoção, né? Mesmo não merecendo, eu recebi. Hoje, como assim, né? Eu recebi a promoção, né? Houve uma quebra de expectativa. Então, aqui é a concessiva. E a causal, né? Exprime ideia, que já é bem explicativo, né? Causa ou motivo. E, por exemplo, tem aqui, ó, não fomos à festa, pois, né? Pois é causal, pois estava chovendo muito. Então, o motivo de eu não ter ido à festa é porque estava chovendo. Então, aqui, né, o pois, você poderia substituir pelo porquê. Não fomos à festa porque estava chovendo muito, né? Não fomos à festa uma vez que estava chovendo muito. Então, a causa ou motivo de não ir à festa foi a chuva muito forte, né? Então, causal. Então, voltando aqui para a questão, ó, aqui nós temos o embora, o visto que e o posto que são concessivas, ó. Eu trouxe aqui uma listinha com as principais, né, ó, embora, conquanto, por mais que, posto que, tá lá na questão, ainda que, apesar de que, se bem que, mesmo que, em que pese que. Então, tudo isso aqui concessivo. Botando aqui, ó, embora, ainda que e posto que, e o nosso gabarito é o item D, visto que é causal, tá? Então, aqui, se eu for substituir o mesmo pelo visto, haverá prejuízo de sentido, né? Vai mudar o sentido, visto que é causal, tá? Bem aqui, ó, visto que, certo? Então, anota pelo menos as concessivas no seu material, porque elas são bastante cobradas, tá? Próxima questão, para Choice, isso explica a mudança nos números de iniciação do tabagismo, que antes eram bem baixos em relação aos adolescentes. Nesse trecho, a palavra em destaque, no caso bem, né, é classificada gramaticalmente como adjetivo, conjunção, pronome ou advérbio. Então, observe aqui que nessa frase, ó, que antes eram bem baixos, essa frase está no plural, porém a palavra bem continuou no singular. Ela não sofreu variação, ela é invariável aqui no caso dessa frase. Por exemplo, outro exemplo, ó, ele é bem informado. Se eu for colocar essa frase no plural, eles são bem informados. Veja que as palavras foram para o plural, né? Ó, eles são informados. Porém, o bem continuou no singular. Ele é invariável aqui no caso dessa frase. Então, isso aqui é uma característica do advérbio, tá? O advérbio ele não sofre variação, ele não vai para o plural. Então, já fica a dica aí para você. Quando cai uma questão desse tipo, você já observa se a palavra sofreu variação ou não, tá? Porque isso é uma característica do advérbio. Aqui é um advérbio de intensidade, né? Ó, que antes eram bem baixos. Você poderia dizer assim, que antes eram muito baixos, né? Então, tá intensificando o substantivo. Aqui também, ó, ele é bem informado, ele é muito informado, ele está muito informado, eles são muito informados. Se eu colocar o muito também, ó, ele é muito informado, eles são muito informados. O muito também não sofre variação, não vai colocar um S aqui e ficar, eles são muitos informados, tá? Não tem variação aqui, continua no singular. Então, já fica fácil para você matar a questão aí e saber se é advérbio. Mas na hora da prova, não vai só olhar lá que tem a palavra bem ou a palavra muito, tá no singular e já marcar que é advérbio não, tá? Primeiro você tem que analisar a frase, né? Eu tô te dizendo, tô te dando essas dicas,
só para ficar melhor de você identificar, tá? Nós temos, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nós temos 10 classes de palavras ou classes gramaticais. Ó, substantivo, verbo, adjetivo, pronome, artigo, numeral, preposição, conjunção, interjeição e advérbio. A questão cobrou advérbio, né? Eu disse que o advérbio é invariável, mas não é só o advérbio. A interjeição também, a conjunção e a preposição também são invariáveis. Então, veja aqui, ó, que no item B trouxe uma conjunção. Então, não é só porque é invariável que você já vai marcar, não, ó, porque senão você iria ficar com dúvida na conjunção e no advérbio. Por isso que você tem que analisar a palavra dentro da frase, certo? Então, só anota aí no teu material, ó, que essas 4 aqui, elas são invariáveis, tá bom? Preposição, conjunção, interjeição e advérbio. Voltando aqui para o nosso quadrinho das concessivas, né, que eu mostrei na questão anterior, veja que aqui nós temos, ó, se bem que. Então, aqui eu tenho também a palavra bem, porém aqui ela é uma conjunção. Por isso que você não pode só olhar a palavra isolada não, certo? Você tem que, ó, aqui nas opções tinha conjunção, né? Aí cuidado, tá? Não analise a palavra solta, você tem que ver o contexto. Vamos resolver essa outra questão aqui sobre classe gramatical, para a gente ver melhor esse assunto. Ó. Vários países, como o próprio Reino Unido, aceitaram esse argumento e liberaram os cigarros eletrônicos. A classe gramatical da palavra destacada no trecho acima não é a mesma presente na seguinte alternativa. Então, ele quer o que não é, né? Que é a que é diferente. Olhando aqui para a palavra destacada, que é vários, mesmo que você não saiba qual é a classe gramatical dessa palavra, mas você pega na dica do variável e do invariável, já dá para você acertar a questão. Veja só, que no item A nós temos, ó, tantos aditivos. Vários países, a palavra que variou, está no plural. Tantos aditivos, também variou, está no plural. Ó, alguns, está no plural, e muitos, está no plural. Então, a gente já sabe que é uma palavra variável. E ele quer, aqui não é a mesma, ou seja, menos. Menos não variou. Aqui não está no plural. Aí, atenção, porque a palavra menos também termina com S, né? Ó, todas as palavras aqui terminam com S. Aí você não presta atenção e, vixe, está tudo no plural. Não tá. Ó, não existe a palavra menos, certo? A palavra é menos. Então, aqui não é porque tem um S no final que essa palavra sofreu variação, não, tá? Sofreu flexão de número, não. Ela tá no singular, tá? Não existe menos. Então, o nosso gabarito é a letra B. A palavra menos aqui, ela funciona como um advérbio, tá? Aqui é um advérbio. Você poderia substituir por exemplo, muito, né? Com base em discursos de que o estilo de dispositivo seria muito danoso à saúde, advérbio de intensidade, certo? Os demais itens são pronomes indefinidos, tá? Eles são variáveis e invariáveis, né? A questão trouxe alguns pronomes, deixa eu ver aqui, algum, né? Trouxe aqui, ó, algum, alguns, muitos, tantos, então tá aqui, ó, alguns, muitos, tantos. Aí você não pode confundir aqui, por exemplo, muito, ó, ele pode ser um pronome indefinido ou pode ser um advérbio de intensidade. Então, você tem que sempre que analisar a frase completa, porque a mesma palavra pode ter outra função, tá? Então, é importante você não misturar os pronomes indefinidos com os advérbios. Eu sei que são muitos detalhes, mas só em você saber quais são as classes gramaticais que variam e as que não variam, já te ajuda, porque aqui no caso do pronome, ele vai variar, né? Tem plural, ó. Se fosse advérbio, já não iria variar. Então, isso já ajuda a resolver muitas questões. Você sabendo pelo menos isso já vai te ajudar. Próxima questão que envolve aqui sinônimo. Vamos lá, ó. Demandam motores mais potentes. O sentido do excerto só não seria mantido se substituíssemos o verbo ali presente por. Então, primeiro, né, algumas pessoas não conhecem essa palavra. Essa palavrinha aqui significa trecho, né, trecho ou fragmento. O sentido do trecho, né, só não, atenção ao enunciado, né, seria mantido se substituíssemos o verbo ali presente por. Então, quem é o verbo aqui? Ó? O verbo é demandam. Então, a gente vai... Então, assim, ó, 3 opções são sinônimos de demandam e uma não. Então, a gente vai procurar aquele que é diferente, que não é o sinônimo, tá? Demandar tem como sinônimo solicitar, exigir, precisar.
Então, requerer motores mais potentes, precisar de motores mais potentes, reivindicar motores mais potentes, são sinônimos da palavra demandar. Então, a gente tem aqui, ó, requerem, né, carecem de e exigem, aqui são sinônimos, tá? Deixa eu botar aqui, sinônimos. Sinônimos. Então, obviamente, o nosso gabarito é a letra D, prescindem de. Eu quero que você fique atento a essa palavra, prescindem, né? Prescindível, porque quando cai em prova, muita gente erra. Essa palavra ela gera uma certa confusão. Vamos ver aqui a diferença. Ó. Quando eu digo que algo é prescindível, eu quero dizer que é desnecessário, que eu não preciso, que é dispensável, né? Não preciso, é prescindível. Agora, imprescindível já é o oposto, né? Obviamente, é o que é necessário, é o que não pode faltar. Então, quando cai essa palavra prescindível, as pessoas acham que é algo que eu preciso. E é justamente o contrário. Aqui é uma coisa que eu não preciso, tá? Prescindível eu não preciso e imprescindível é o que eu preciso. Então, isso aqui gera uma certa confusão. Quando a pessoa vai ler a questão, o enunciado, geralmente cai essa palavra nas leis. Então, a pessoa confunde, porque ela acha que prescindível é uma coisa que ela está precisando. E é justamente o contrário, é algo desnecessário, é algo irrelevante. Ó. É algo irrelevante. Então, muito cuidado com essa palavra, tá? Prescindível e imprescindível. Principalmente se você está estudando letra de lei, porque algumas leis colocam essa palavra aqui, ó, prescindível, no texto, tá? E aí a pessoa interpreta errada. E aí a frase perde totalmente o sentido, né? Porque uma coisa que você não precisa, uma coisa desnecessária, você acaba entendendo que aquilo é necessário, por não saber o significado da palavra, tá bom? Então, muita atenção quando você for resolver qualquer questão que tenha prescindível ou imprescindível. Obrigada por assistir e veja mais questões clicando nas telinhas. Um grande abraço!